Tem vitória que preocupa, tem derrota que orgulha. Nesse vídeo eu vou falar o que causou em mim o empate do Grêmio hoje diante do Botafogo. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Botafogo também 1. Acabei de voltar da Arena, né? Uma noite gelada, não parecia, né? O dia tava bonito e tal, mas esfriou a coisa. Porém, o jogo foi quente. Um jogo de muita movimentação, muitas chances lá e cá, né? Foi um bom jogo, eu diria, né? Eu costumo ter dificuldade de enxergar isso quando o Grêmio tá envolvido, porque eu fico muito focado na torcida, né? Mas acho que foi um bom jogo para quem viu de fora, assim. E acho que o empate foi justo também. E talvez se alguém merecesse a vitória, esse alguém seria o Grêmio. Creio que até o finalzinho do jogo, o placar de 1-0 pro Botafogo não estava sendo justo, né? A gente, tá, mas não existe justiça no futebol, quem faz mais gol ganha, não sei o quê. Tá tudo bem, mas dá pra entender o que eu tô querendo dizer, né? Eu acho que o Grêmio fez por merecer uma sorte melhor no jogo. Eu acho que pelo menos o empate já dá um senso de justiça, entre aspas, um pouquinho maior. Primeira coisa que eu acho importante a gente pontuar aqui, né, é que o Botafogo é diferente dos últimos jogos da Arena, porque alguém vai dizer, 4 jogos sem vencer na Arena. É verdade, mas daí a gente faz o recorte que a gente quiser, né? Eu prefiro dizer 2 jogos sem perder, sendo um Grenal, que nos roubaram até a alma, né? Enfiaram 3 pênaltis goela abaixo, e um outro jogo contra o atual campeão da América e atual campeão brasileiro. Então, assim, né? É outro recorte. Então, assim, eu acho que pegar o Botafogo é muito diferente de pegar o Ceará, que a gente empatou, se eu não me engano, o Sport, que a gente perdeu, o Mirassol a gente perdeu também. Eu já acho que é um timezinho melhor, mas assim, né, a gente teve ali uns confrontos na Arena com times muito abaixo, a gente não conseguiu fazer frente. Não é o caso do Botafogo, né? Porque a semelhança que talvez a gente queira desenhar, nosso cérebro queira pegar o atalho de dizer, ganhou, tocou 3-1 no Galo em BH, na hora de confirmar na Arena, patinou. Fez um enfrentamento bom contra o Flamengo no Maracanã, empatou e tal, não deixou o Flamengo jogar, quando foi confirmar na Arena, patinou. Aí teve mais outro episódio, talvez, não sei o que, patinou. Aí o Grenal, ganha no Beira-Rio, roubado ainda, os caras nos roubam até a alma, a gente vai lá, consegue virar o jogo e ganha dos caras do Beira-Rio. Quando tinha que confirmar na Arena, patinou. Não acho. Aí eu já não acho, porque o patinou que eu falo se refere muito à atuação também. É claro que tem os resultados na Arena não vinham sendo bons, mas, cara, eram acompanhados de atuações pavorosas, né? O Grêmio não fazia por merecer, de fato, os resultados que não vieram, né? Hoje, diante de um adversário muito mais qualificado, o Grêmio teve um enfrentamento, o Grêmio foi competitivo, o Grêmio teve um confronto, teve um embate, né, pau a pau com esse forte Botafogo. E assim, cara, e só um parênteses, tá? Daí alguém vai dizer, mas o Botafogo tinha 13 desfalques. E essa foi a narrativa da mídia que eu ouvi falar aí pra todo lado, né? A imprensa gaúcha, principalmente, né? Pelo menos aqui eu acompanho. Cara, é verdade, tá? É verdade que eles tinham, acho que uns 10, 12, 13 desfalques, eu acho. Mas assim, eu acho impressionante que os desfalques do Botafogo, eles contam desde o Nilton Santos, assim, não sei quem já é falecido, não pode jogar, sabe? Tipo assim, cara, o Garrincha, meu Deus, faleceu, tá fora, 14, né? Tipo assim, o Grêmio, eles falam, o Grêmio tá sem 3 jogadores. Não, só um pouquinho. Então o Grêmio tá sem João Pedro, Bright White,
Carlos Vinícius, já tem sem os dois primeiros centroavantes do time, tá jogando com o terceiro, né? O Grêmio tá sem Balbuena, o Grêmio tá sem, vamos lá, tem mais gente, o Arthur, né, não jogou, o Cuejar não jogou, já dá uma meia dúzia no mínimo. O Grêmio já tem assim uma meia dúzia no mínimo, mas eu ouvi alguém dizendo que se tu pegar todos os desfalques do Grêmio, dava 11. Dava 11. Né? O Grêmio tem alguns jogadores fora da temporada, né? E não são poucos. Então, assim, 11 a 13. Só que os nossos 11 provavelmente fazem muito mais falta do que os 13 deles, porque eles têm um elenco muito melhor. Eles têm mais dinheiro, eles fizeram maiores investimentos, né? Os 13 do Botafogo, tá até lá o Natan Fernandes, que mal joga no Botafogo, ao que me consta, assim, pelo que eu me lembre, né? Então, assim, cara, tem um terceiro reserva, um segundo, não sei o quê, titular mesmo ali, deve ter uns 4, 5, beleza, eu até acho que eles podem ter um impacto entre os titulares maior que nós, né? A gente ali, na prática, tava. O Balbuena é discutível se é titular, mas a gente tava sem o Arthur, sem o Cuejar, aí sem o Bright White e o Carlos Vinícius, que talvez ambos sejam meio titulares, assim, né? Talvez até possam jogar juntos, mas no mínimo são as duas primeiras opções ali do ataque, né? Do comando de ataque. Então, assim, cara, esse papinho que o Botafogo tava devastado, cara, o Grêmio tava tanto quanto, tá? Tanto quanto, e proporcionalmente, talvez, os nossos desfalques tenham feito até mais falta, assim, no frigir dos ovos. Porque no final das contas, o time do Botafogo que entrou em campo era muito bom. Era um time muito bom, sabe? Quase todos os jogadores ali interessariam a quase todos os outros times do Brasil. Assim, não tem assim, nossa, os caras estão jogando ali com uma baba. Não tem. É um time bom, com muitos titulares, inclusive. Porque quando fala 13 desfalques, tu pensa que é o time B, né? Não. Muitos titulares do Botafogo estavam em campo hoje, né? Então não é bem assim. E o Grêmio fez um enfrentamento. E aí, gente, para analisar esse empate, eu vou dar uma de Renato aqui agora, me vangloriar, né? Porque eu sou muito bom, eu acho que é o seguinte, tem três análises possíveis sobre o empate do Grêmio hoje, duas delas muito equivocadas e uma que é a que eu vou fazer. E a terceira é a certa, a que eu vou fazer. Modéstia à parte. Mas cara, assim, ó, o meu filho tem 3 anos de idade. Ele já é capaz, se eu instruir bem instruidinho ele já é capaz de fazer análise sobre o resultado. Fala assim, ó, filho, quando o Grêmio perder, diz que foi ruim, quando o Grêmio ganhar, diz que foi bom, se empatar, diz que foi mais ou menos. Eu tenho certeza que ele já tem condições de eu botar ele aqui na frente dessa câmera e ele fazer essa análise, né? E eu tava pensando nisso quando o Grêmio tava perdendo. Quando o Grêmio tava perdendo, eu tava pensando se o resultado se mantivesse, eu tava pensando já em passar um pano pro Grêmio, e aí eu sei que ia ter gente dizendo, mas o Grêmio perdeu, tu tá falando bem, cara. Eu falaria bem. Porque, como eu disse, se é para analisar o resultado, a gente põe aqui uma inteligência artificial, a gente põe aqui meu filho de 3 anos, a gente põe aqui um papagaio, né? Assim como eu já me mostrei muito preocupado aqui diante de algumas vitórias do Grêmio, que a gente não sabe como ganhou, e que a preocupação, obviamente, é pro decorrer das próximas rodadas. Olha, se continuar jogando assim, não vai mais conseguir ganhar desse jeito, papapá, aquela coisa toda, né? Então, assim, cara, se é para analisar resultado só pelo resultado, cara, é uma análise muito simplista e aí vai ficar óbvio. Ganhou, vou falar bem, perdeu, vou falar mal, empatou, mais ou menos, depende, papapá. Então, assim, cara, essa análise não dá para se restringir ao resultado, embora, obviamente, ele seja parte da análise. E tem uma outra análise que eu também acho muito rasa, uma segunda análise, que é a dos clubes. Não, mas o Grêmio empatar em casa sempre é tropeço. O Grêmio empatar em casa não pode ser considerado um bom resultado, um bom jogo, né? Ninguém pode ficar satisfeito, porque daí é diminuir o Grêmio e tal. Cara, essa análise também tem uma lógica com a qual eu concordo até. Sim, o Grêmio sempre vai querer ganhar na sua casa, contra qualquer time do mundo, que dirá do Brasileirão. É óbvio que sim.
Só que assim, a gente não pode restringir também a análise a isso. Empatou em casa, então foi um dia ruim, uma noite ruim, né? Uma jornada ruim, uma rodada botada fora. Não, cara. Não. Porque daí entra a terceira análise, que ela engloba um pouco do resultado, ela engloba também um pouco do fator local, não ter ganho, que de fato frustra um pouco, né? E o anseio do Grêmio sempre é a vitória, mas ela também contempla contextos. Contextos. Cara, se o Grêmio, por exemplo, tivesse jogando bem, de uma forma sólida, não o melhor time do Brasil nem nada, mas de uma forma sólida, o ano inteiro, ganhou o gauchão do Inter, né? Tá ali brigando por G4, no mínimo G6, mas tá ali no topo, ali com a pontuação do Botafogo, né? O sólido, porra, essa janela do meio do ano foi feita lá no início do ano, agora no meio só deram mais um tapa aqui ou ali, né? O Mano Menezes voando, ou o Quinteiros ainda lá voando, né? Tudo correndo muito bem no Grêmio. E a gente faz exatamente o jogo que fez hoje, exatamente esse jogo. O jogo que aconteceu hoje na Arena foi esse, exatamente esse, 1-1, mesmos lances, mesma dinâmica, tudo. É esse jogo. A minha análise aqui seria de pesar. Seria de pesar. Eu diria assim, cara, putz, né, um jogo de dois times muito, né, medindo forças ali de uma forma muito parelha, foi lá e cá, os dois tiveram chances, mas cara, que azar, né? Aquele gol que o Dodi errou não pode errar, aquele gol que o Edenilson perdeu, que até ele cabeceou bem, tá, mas se ele tivesse visto o DVD do Jardel, ele cabeceava pro chão ali, é caixa, né? Porra, por que o cara não cabeceia pro chão? É tão óbvio, né? Ele tinha ali, né? Depois o Alex Santana cabeceou na trave, e teve mais outra defesa do goleiro deles, que eu não tô lembrando agora, de quem chutou, não sei o quê. Porra, a gente teve chance, cara, era só ter um pouquinho mais de calma, e se, poxa, se o Arthur não tivesse sido expulso, e não sei o quê, e papapá, eu estaria fazendo um vídeo de lamentação. Porque, cara, é assim, é muito simples, se tu tem um, sei lá, um HB20 e tu ganha, tu ganha um, sei lá, diz um carro aí, tu ganha um Porsche, tu vai ficar muito feliz. Tu vai ficar muito feliz. Tu tem um HB20, tu ganhou um Porsche, tu vai ficar muito feliz. Qualquer modelo do Porsche vai ser legal. Se tu tem uma Ferrari, né, do melhor modelo, não sei os nomes, tá? Melhor modelo de Ferrari do mundo, e tu ganha um Porsche Cayenne, sei lá, Porsche Carrera, qualquer Porsche. Cara, não vou dizer que tu vai ficar triste, mas tu vai dizer, tá, ok, sabe? Tu vai dar meio de ombros. Então tudo é referência. Tudo é referência. Se eu tô com um time equilibrado, competitivo, não sei o quê, o jogo de hoje me frustra um pouco, sim, porque aqui é Grêmio, a gente tá jogando em casa, tem que ganhar. Seja do Botafogo, seja do Ceará, seja do Palmeiras, seja do Real Madrid, seja do Mirassol. Tem que ganhar em casa, cara. O jogo de hoje ia me frustrar. E óbvio que em algum nível eu queria vitória e tô um pouco frustrado. Só que muito maior do que essa frustração foi um alívio e até uma certa alegria de ver o Grêmio competindo e jogando bem contra o Botafogo. Né? É um Grêmio que poderia ter ganho, poderia ter perdido e empatou. Foi um jogo competitivo, os dois times com chances. Acho até que o Grêmio com mais. Repito, acho que se alguém tivesse que ter ganho, acho que o Grêmio chegou mais perto desse placar. E é um time forte do Botafogo. É um time forte. Então, assim, cara, para mim o saldo é positivo. Para mim, teve um grande jogo fora de casa, assim como em outras rodadas, e na rodada seguinte, na Arena, não foi o mesmo filme, não foi decepção. Foi um indício de que de fato tá engrenando. Foi um indício de que de fato o time tá ficando sólido, organizado, encorpado. E assim, vou dizer mais, tá? A gente sempre fala, futebol é jogador, foi só chegar jogador qualificado que mudou tudo. É verdade. Mudou muito, cara. O Grêmio tem uns caras tipo o Kiki Oliveira, depois o nosso ataque. Sem o Bright e o Carlos Vinícius, né? E o Bright White também não tá jogando nada, mas ainda assim,
Cara, Kike Oliveira, Pavon, aí tem os caras ali, meu Deus, sabe? O Cristaldo quando entra. Do meio pra frente tem umas coisas sofríveis ainda no time do Grêmio, sabe? Mas quando chegou essa leva de reforços, mudou o paradigma. Agora, eu acho que não é só isso, tá? Eu acho que isso elevou o sarrafo do Grêmio, com certeza, cara, o Marcos Rocha, o Grêmio tá com outro estofo, falei isso depois do Grenal, outra postura, outra qualidade técnica, outro entendimento tático, o Grêmio melhorou muito com os reforços, mas, cara, eu acho que também tem um trabalho do Mano querendo se solidificar um pouquinho mais também. A gente sabe que o Mano não é tosco, o Mano pode não ser o treinador dos sonhos de muita gente, mas, cara, ele tem ali uma base, o cara é de seleção brasileira, o cara já ganhou muitos títulos nacionais, o cara não é pato novo, ele tem, sabe? E tava muito ruim a coisa, tava muito ruim a coisa, né? E agora a gente vê, cara, acaba o jogo, quem efetivamente dessa nova safra de reforços estava em campo? Talvez o Marcos Rocha só? Olha só o time que estava em campo na reta final do jogo. Era um time que era basicamente o time sofrível de outrora. E tava ainda assim competindo contra o Botafogo e cabeceando bola na trave, cara. No último minuto de jogo. Então, assim, eu acho que deu uma encorpadinha nesse trabalho do Mano e talvez esses reforços aí aceleraram, jogadores mais inteligentes, mais rodados, mais qualificados. Então, eu acho que a coisa se ajeitou um pouco mais ali por um motivo ou por outro, muito pela qualidade dos jogadores que chegaram, é óbvio, mas eu acho que tem mais aí. Eu acho que o jogo de hoje frustra um pouco, sim, porque todo mundo, obviamente, queria vitória, mas eu consigo enxergar muito bem um lado de alento, um lado que não me frustra, um lado que me enche de esperanças de que o Grêmio vá ter uma reta final de ano mais digna e talvez até beliscando alguma vaga de pré-Libertadores aí, a depender do andar da carruagem. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.